Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e esse é o vídeo sobre a descida d'água. Nos dois vídeos anteriores eu ensinei como fazia a descida d'água, a saída da descida d'água no terreno, que era essa figura aqui. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a descida em si, que é o que corre pelo talude. Então, depois a gente vai conectar com ela aqui. Mais para frente a gente vai fazer esse daqui. Esse daqui é um pouco mais complicado, mas não é nada de muito especial. Esse daqui a gente tem que tomar cuidado com a declividade do talude e a altura da descida, certo? Por quê? Porque a altura da descida, quando a gente olha lá no álbum tipo, a altura dela é isso aqui, ó, normalmente 40 centímetros, 50 centímetros, coisa assim. Só que quando a gente traz aqui para o projeto, se a gente colocar isso na vertical, isso aqui dá bem mais do que isso, principalmente se o talude for aí de corte e for 1 para 1. Então, se isso aqui tinha 40 centímetros, isso aqui vai ter 40 centímetros mais alguma coisa, né? Então, a gente tem que fazer uma continha para corrigir isso daqui. Até porque, para desenhar esse dispositivo aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma seção deformada, que a gente vai colocar aqui, e depois só vai fazer aquele swept ou extrude com eixo aqui nessa posição. Então, vamos criar um dispositivo linear dessa vez, certo? Criar o dispositivo linear, a gente vai chamar lá o SB, que é o Solid Builder, novo, e dispositivo linear, ok? Poderia ser o linear genérico? Poderia, mas daí ele não ia calcular a escavação. Eu quero que ele calcule a escavação, então tem que ser o linear. Poderia ser o canaleta? Poderia. Não, não poderia. Não poderia ser o canaleta, porque o canaleta é para ter vários pontos. E a descida d'água só tem 2 pontos, que é o de montante e o de jusante. Ok? Tubo, aqui no caso, não é só tubo, é qualquer dispositivo que esteja enterrado, porque daí ele vai calcular o cobrimento. Tá? É essa diferenciação. Lá na ajuda está explicando isso aqui melhor. Então, vamos lá, dispositivo pontual, não, dispositivo linear. Ok. O dispositivo linear, ele vai ter, então, algumas propriedades que é obrigado a ter. Então, no caso aqui, como eu quero calcular a escavação, ele tem que ter a altura externa, a largura externa e a área externa da figura, que tem que ser calculado, por isso está com essa bolinha vermelha. O programa também diz que você é obrigado a fornecer um eixo 3D, somente leitura aqui, ó, você é obrigado a fornecer, porque é o eixo que vai usar depois no cálculo da escavação. Tá? Então você tem que fornecer esse camarada aqui. Para fazer esse camarada aqui, normalmente para dispositivo linear é uma linha. Tá? Então você vai desenhar uma linha e vai fazer com que essa linha passe pelos 2 pontos que ele fornece aqui. Ó. Tá? Para fazer a descida, eu vou colocar 2 pontos aqui fora do 0, 0 e você vai entender lá na frente por quê. Eu vou colocar aqui 1 e 1. Opa, 1, 1 e 0. E vou colocar aqui 2, 2 ou 1 também. E como isso é uma descida, vamos imaginar que ela esteja a 100%. Então, menos 1, tá? Então, visto de frente, está aqui um ponto, está ali outro ponto, visto de topo, ó, PTM e PTJ. E vou fazer mais uma coisa, que eu vou desalinhar esse PTJ aqui, que é para não causar problema ainda também. Então, eu vou colocar aqui 1,5 talvez, 1,6. É só para que o programa desenhe essas medidas, tá? Não é que isso aqui tenha que ser verdade, é só para que ele desenhe alguma coisa aqui. Então, primeira coisa é criar nossa estrutura básica lá, que é ter uma sequência onde eu calculo variáveis, uma sequência onde eu calculo pontos, né? E esse daqui ele é até mais simples do que o dispositivo pontual, porque ele só vai precisar modelar uma seção e daí depois conectar os pontos lá, fazer um extrude. Tá? Os grip point de montante e jusante, o próprio programa insere depois, porque eu vou ter que ter essas medidas lá, e como ele já forneceu aqui, ele faz isso sozinho. Então, lá, variáveis e pontos. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso esquemático lá. Eu vou fazer aqui o seguinte, já vamos dar um nome aqui,
nome, descida d'água, ok? Descida d'água. Só para tirar essa coisa aqui da frente e editar. Beleza. Então vamos olhar aqui. Ó. Eu disse que a gente vai fazer uma seção, que é essa daqui, desenhada aqui. Depois dessa seção a gente vai colocar nesse ponto e mandar extrudar com esse eixo tridimensional aqui. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer essa seção aqui. Lembrando que ela vai ter que ser essa altidescida, e essa altidescida ela é deformada, tá? Em função da declividade do talude. Deformada quanto? É só olhar aqui, ó, que parâmetro que a gente vai ter depois. A gente tem o comprimento, que é a distância horizontal dos pontos, de montante e de jusante. Também tem o desnível, que é o Z do início com o Z do fim. Então eu tenho a declividade do talude. Com a declividade do talude, eu calculo esse ângulo alfa aqui, que é o mesmo que está aqui. Essa medida é uma constante, então é só calcular o cosseno e jogar aqui na hipotenusa. Pronto. Então, calcular variáveis. A primeira variável que eu vou calcular é justamente essa altura inclinada aqui, tá? Que eu chamei de altidescida. Aqui é a medida do álbum tipo, no caso, né? O 40 centímetros, coisa desse tipo. E vamos colocar aqui descida vertical. Está aqui, ó, a medida descida vertical. Então, eu vou criar uma variável aqui, tá? Descida vertical, e vou dizer que ela é somente leitura, porque eu vou calcular. E o programa ele fornece a declividade aqui, mas aqui ela não está aparente, então eu vou precisar criar uma declividade aqui para poder usar ela. Então, definir uma variável. E vou definir ela aqui por quê? Porque eu não quero que ela apareça depois lá nas propriedades da estrutura, porque já tem uma declividade lá aparecendo, ok? Então, o tipo da variável vai ser número real. E o valor dela, dessa variável aqui, que eu vou chamar de declividade, ou melhor, dec-talude, para ficar igual que estava lá na descida, na parte pontual, que era esse elemento aqui embaixo. E o valor dela vai ser o quê? Vai ser, como que a gente mede a declividade? É o ΔZ dividido pelo comprimento horizontal. Então, o ΔZ o que é? É o PTM ponto Z menos o PTJ ponto Z, né? Então, temos aqui o ΔZ dividido pela distância. Como é que é a distância horizontal desses dois pontos? É aquele Bhaskara não, né? Raiz quadrada aqui, ó, triângulo equilátero. Então, a gente vai fazer, ó, PTM.x menos PTJ.x elevado ao quadrado, mais PTM.y menos PTJ.y elevado ao quadrado, elevado a 0,5, ou raiz quadrada, se você preferir. Então, isso daqui me calculou a declividade do talude, que aqui deve ter dado 1, né, pelas medidas que eu coloquei, mas enfim, vamos lá, temos a declividade do talude. Com a declividade do talude, eu já consigo calcular o descida vertical, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, setar parâmetro. Setar qual parâmetro? A descida vertical. Com que valor? Bom, se eu tenho essa declividade, é o dec-talude aqui, e ele está dado em termos percentuais, ou a relação entre essa altura dividido por esse comprimento, se eu pegar o arco cuja tangente dá isso, eu tenho alfa, e depois eu pego o cosseno. Então, vai ser aqui, descida vertical vai ser, vamos colocar isso aqui em forma de um fator externo, porque eu vou usar esse mesmo valor depois. Então, definir uma variável aqui, ó, e eu vou chamar ela de fator inclinação. Okay? Ele também vai ser um número real, né? Número real, e o valor dele vai ser mat.cosseno do mat.atan do dec-talude, ok? Fator da inclinação.
E agora sim, vamos calcular aqui ó, o parâmetro da descida vertical. A descida vertical, o que, que ela é? Ela é a altura da seção, o alt descida, que está aqui, ó, vai ser... não tem o alt descida, então vamos criar o alt descida. Alt descida, ela é alguma coisa aí de 40 centímetros, né, segundo o álbum tipo. Então, eu vou pegar aqui o alt descida e vou calcular o descida vertical. Então, para esse descida vertical, eu vou dizer que é o alt descida dividido pelo fator inclinação, que é o cosseno do ângulo lá. E pronto. Então, eu tenho aqui, está vendo que deu um número 0,527, é maior do que esse daqui, e é o que eu esperava. Então, agora eu tenho o valor da descida vertical. Com o valor da descida vertical, eu tenho que numerar os pontos aqui, ó. Então, eu vou fazer uma colinha aqui, ó, CP, né? Deve ter uma outra seção retangular em algum lugar aqui desenhada, não tem. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, tem uma aqui, ó. Vamos pegar isso daqui, ó. O ponto 0 é um ponto que está aqui no meio, tá? E depois 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E vamos desenhar essa mesma figura aqui. Então, calculei a descida vertical. E daí vamos fazer aquela figura ali, ó. Eu vou colocar ela mais aqui do lado. Ó, eu vou ter que ter também aqui a parede com 15 centímetros, tá? E eu vou desenhar agora os pontos. Eu vou começar com um P0, que é esse cara aqui, e ele pode ser aqui na origem, tá? Porque eu joguei esses caras lá para longe, ó, tá vendo? Então eu vou jogar ele aqui na origem. E daí eu vou começar com o P1. Então, ponto P1. O ponto P1, ele sai da origem, vai ter uma largura dividido por 2, né? Eu tenho a largura aqui? Não tenho a largura, então vamos criar a largura. Largura. E a largura vai dizer aí, vamos dizer que tenha 0,5. O P1, eu vou dar o nome aqui de P1, saindo da origem, com menos largura dividido por 2. Eu vou diminuir aqui o tamanho do ponto um pouco. E daí depois eu vou fazer o P2. O P2 ele vai sair do P1, tá? Só que ele tem que ser uma altura aqui, ó, deformada. Lembra da altura deformada? Que é o descida vertical. Então, ele vai sair do P1 com y menos descida vertical. Pronto. Aí eu vou desenhar o P3. E daí eu vou adiantar o vídeo aqui, porque é sempre uma repetição, ok? Pronto, é isso. Terminados os pontos aqui, ó, do P1, P2, P3, 4, 5, 6, 7, 8, o que eu preciso fazer é desenhar a polilinha para poder gerar a minha seção. Então, eu vou fazer isso agora. Sequência, né, para deixar separadinho. E dentro dela eu vou colocar uma polilinha. Essa polilinha vai usar todos os pontos. Que eu acabei de criar. Ela é fechada, né? E tá aí. Percebe que ela ficou deformada. E a ideia é essa mesmo, tá? Ela tem que ficar deformada, porque ela vai desenhar na vertical. Agora, eu vou criar um eixo que conecta o ponto da montante com o da jusante. Vou chamar isso aqui de PL seção. E o eixo, eu falei que era uma linha tridimensional, então está aqui, uma linha que sai da onde? O ponto final é a jusante e o ponto inicial é a montante. Então, está ali, é a linha. Então, eixo. Aqui já dá para aproveitar, ó, porque ele está pedindo o eixo 3D aqui. Então, já dá para dizer para ele assim, ó, setar parâmetro. Setar qual parâmetro? O eixo 3D como sendo o meu eixo. Ok?
Por que tem que fazer isso? Porque depois, lá na hora de calcular a escavação, ele precisa disso daqui, tá certo? Então, tá ali, definiu, muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa seção que está desenhada aqui no plano x e y e vou trazer ela aqui para o PTM. E daí, depois, por último, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, varredura. Tá? Só que para usar ela, a seção aqui tem que estar alinhada com aquele ponto. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que desenhar um vetor aqui, tá? E depois vou ter que mandar transladar esse eixo x e eixo y para lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu obtenho um vetor aqui, nesse ponto? Então, eu vou colocar agora o vetor lá naquele ponto PTM. O vetor está aqui. E como é que eu calculo o vetor? O vetor ele vai ser um vetor horizontal que aponta na mesma direção que aquela linha, tá? Só que horizontal, ele vai ignorar o z. Então, eu vou chamar ele aqui de vet x e ele vai aparecer lá no PTM. Ele vai ser o seguinte, em vez de ser 1 aqui, porque eu não sei a direção, ele vai ser ptj.x menos ptm.x ptj.y menos ptm.y. Tá? E vocês vão ver que ele está desenhando lá, apontando na mesma direção que a linha. Okay? Aí agora eu vou fazer um vetor perpendicular a ele, que eu vou chamar de y. Vet y. E ele vai... Em vez de usar esse daqui, vamos usar já o perpendicular, que é mais fácil. Né? Então, o vetor perpendicular, o vetor perpendicular y, ele é perpendicular a quem? Ao vetor x. E daí está lá, o vetor y perpendicular ao vetor x. Okay? E vou criar mais um vetorzinho aqui. Ó. Ele não é necessário, mas é só para que apareça bonitinho aqui. Tá? Vetor z. Tá? E ele é o produto em cruz do x com o y. Isso faz com que o meu sistema de coordenadas, ó, eu vou colocar aqui em SE, tá aqui, x, y e o z, que vai ser do eixo x com o eixo y. Okay? Então, agora eu tenho um sisteminha de coordenadas diferente aqui do que era aquele lá, o x, y, z. E agora sim, eu vou usar aqui a ferramenta de alinhar, que está aqui, para distorcer aquela seção que está no plano x e y para um plano qualquer aqui. Tá? E eu vou fazer o seguinte, do ponto origem, que é lá onde está desenhado, eu vou mandar para o PTM. E daí eu vou colocar o eixo x vai ser o y vai ser o z, e o z vai ser o x. Esquisito, né? Agora veja só, se eu pego a polilinha da seção, ó, ela desenha a polilinha, né? Lembrando que a linha está só descendo. Quando eu olho de cima, ó, ela está alinhada. Agora vamos olhar de frente, ela está alinhada, percebe? Agora eu posso vir aqui e usar a ferramenta de criar o sólido por varredura. E eu vou fazer varredura de quem? Daquela figura que eu alinhei. Em qual eixo? No eixo. E pronto, eu tenho a minha descida agora deformada. Lembrando que a altura vertical, ó, ela é nesse sentido, lembra? O que está faltando aqui ainda? Está faltando alt área. Alt área, para eu fazer o alt área, eu vou vir aqui nas variáveis. Eu não mostrei aqui, eu fiz isso aqui na parte onde eu cortei do vídeo, mas alt área o que é? É a altura externa vezes a largura externa. E o que é a altura externa? É a altura da descida mais a parede dividido pelo fator de inclinação. E a largura externa o que é? É 2 vezes a parede mais a largura. E a área vai ser o quê? Setar o parâmetro da área externa com alt, o
width vezes alt age, tá? E calcular área externa. Isso aqui vai servir para quê? Lá na frente para calcular a escavação, tá? E esse trench age aqui, o que que é? Setar o parâmetro do trench igual alt age. Calcular a altura da vala. Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a altura da vala escavada é desse ponto até aqui, ó, e depois vai ter mais o berço aqui ainda, tá? Mas o berço é uma propriedade que vai ficar para fora. E pronto, está aqui a minha descida d'água. Só que essa descida d'água ainda está faltando um negócio, ó, porque ele está dizendo aqui, ó, nenhum sólido exposto. Eu tenho que expor esse sólido. Como é que eu faço para expor o sólido? Eu vou lá e pego expor o sólido. E digo, expõe a varredura. Pronto, agora essa minha seção está completa, certo? O que está faltando aqui ainda? Ó, template de dicas, template do nome e tal, descida d'água, não sei o quê. Isso aqui é perfumaria, tá? Mas vamos lá. Para que serve o template do nome? É para quando eu inserir lá na lista de materiais uma nova seção, ela vem com um nome, por exemplo, descida d'água tanto por tanto, em vez de vir só descida d'água. E esse template de dicas, ele vai mostrar lá na planta isso daqui, tá? Eu vou dar um OK aqui e dar mais um OK, porque essa descida d'água eu já fiz nesse desenho, porque eu estava usando ele aqui, ó, certo? Então, vamos olhar aqui onde é que isso aqui veio parar. Descida pontual, estrutura linear, está aqui, ó. Descida d'água, essa que eu acabei de criar. Aqui está pronta, está aqui, ó. É o mesmo desenho, tá? Se a gente abrir aqui, ó, você vai ver que é o mesmo desenho. Está lá, a descida d'água deformada, tal, tudo bonitinho, tudo a mesma coisa. Aí agora eu vou vir aqui na minha lista de materiais, né? Vou pedir propriedades, vou pedir para editar. E na descida d'água, vamos ver se já tem aqui, ó, descida, já está a descida lá. Ó. Se você tentar mexer aqui e ele não mexer, ó, você tem que vir aqui e marcar essa opção. Está aí a descida d'água deformada. Ok? Ok. Agora eu vou inserir tanto a descida quanto aquela descida no terreno. Tá? Então eu vou pedir aqui na editar a rede. Vou escolher aqui a minha descida, que eu acabei de criar. Certo? E vou clicar aqui para criar um dispositivo longitudinal. Ele vai começar aqui, ó, e já está a descida aparecendo lá, tá vendo? E ele vai vir até esse ponto. Veja que ele já até calculou a escavação aqui, ó, bonitinho, certo? Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque quando eu lanço ela está vindo por padrão com o ajuste na superfície zerado. Então, eu tenho que colocar aqui o ajuste da superfície, ó, objeto é referência. Referência 0,1, tá? Negativo. Ele tem que ficar abaixo da superfície. E vou pedir sProjection, né? Selecione uma Section View, aquela lá. E daí, ó, eu já tinha desenhado a Section View, tá? Mas tem uma Sample Line aqui, ó, né? E tem uma Section View lá. Então, está aqui a minha sarjetinha, né? Sarjetinha não, a minha descida, bonitinho, vindo lá certinho. E agora eu vou desenhar aqui a saída. Ó, veja como criar os nomes aqui com cuidado, ó, fica bom. Ó, descida. Descida eu quero módulo meio-fio, sarjeta, saída no terreno. Saída no terreno. Cliquei a saída no terreno, clico aqui para inserir dispositivo pontual e vou vir ali, ó. Tá? E agora eu vou mandar projetar essa seção aqui também, aqui no Profile View, ou na Section View. Está lá direitinho. O que é que eu tenho que ajustar aqui agora? Eu tenho que ajustar, esse cara já está com a sobrelevação correta, e a declividade do talude aqui, ó, que é na seção, não é 100%, isso aqui é aterro, então isso aqui vai estar em 3:2, com
x, y. Já ajustou lá. A altura dessa descida aqui, ó, ela estava com 40 centímetros, eu vou colocar essa daqui também com 40 centímetros. E a espessura da parede dessa daqui, ó, ela está com seção parede 15 centímetros e essa daqui está com 15 centímetros. Tem esse dentinho aqui, mas isso aqui acontece por quê? Porque aqui, ó, isso aqui na verdade, ó, ele sairia assim, né? E teria que cortar aqui assim, tá? Mas é preciosismo. Se fizer isso aqui, esse vértice ele daria bem certinho aqui, ia ficar bem certinho, tá? Mas é isso aí, ó. Agora, será que ele conectou as duas estruturas? Se eu pegar e arrastar esse cara assim, ó, perceba que ele arrastou a minha descida junto. Ou seja, quando eu trouxe aqui essa estrutura, ele conectou assim. Ó. Vamos ver como é que ele faz isso. Eu vou tirar esse OSNAP aqui um pouquinho, F3, OSNAP do endpoint, porque ele está atrapalhando, tá? Então, vamos lá. Eu quero que ele apareça aquele símbolozinho lá, tá vendo? Ele vai conectar, ó. Que nem é do Civil 3D lá. Conectou. Quando ele conecta, ele já faz o ajuste aqui na superfície da vala, né? da vala da descida e o ajuste nesse camarada aqui também. Agora veja como é que isso aqui ficou. Eu só tenho que lembrar de vir aqui e ajustar esse 100% para 66,67, né? Que é a medida certa dele. E daí é só pedir o S-Projection deste cara para essa coisa aqui. E pronto, tá lá. Ó. Já tem o gripzinho aqui para esticar, né? Estiquei. Aí eu posso fazer esse ajuste aqui. Aqui o terreno está zerado, tá? Então eu vou colocar aqui 0,5 só para que ele tenha um caimentozinho lá. Ajustou. O que acontece quando ele faz esse ajuste? Eu vou trazer aqui mais perto o zoom, vai ficar mais visível. Quando eu faço esse ajuste aqui desse 0,5, vou colocar um número grande aqui, ó. Viu que ele deformou aqui atrás, ó, essa medida? Deformando essa medida aqui atrás, ele deforma esse cara aqui também. Então, 0,5 deformou, ou seja, manteve conexão. Então, o lançamento ele fica bem prático de fazer dessa maneira, percebe? E pronto, ó. Nessa daqui ele não está limitando o comprimento aqui. Lembra ainda como é que fazia para limitar o comprimento? Era só vir aqui nas configurações, dispositivo pontual, descida, saída no terreno, né? E achar lá onde ele diz a extensão, vir aqui na extensão e dizer que ela pode ir de 1 até 5. Sim, você tem que dizer aqui que é intervalo, né? Senão não adianta. 1 até 5, ok? Aí, pronto. Agora eu vou limitar esse cara, ó, ele não vem mais para cá. Ele vai até um tanto, mas ele não vem mais, ele só vai até o 5, ok? É isso.